Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, Haroldo, Júlia, Márcia e eu, Márcio, trazendo um trabalho para vocês, mais um trabalho, dando continuidade aí às nossas atividades. Espero que vocês gostem desse trabalho também, espero que vocês continuem participando com as perguntas lá com o professor Walter, eh, compartilhando as opiniões, interpretações, indagações, enfim, né, lá no Instagram, comentários podem ser também lá pelo YouTube, enfim, vamos usar essas plataformas, vamos usar esses meios aí para a gente estabelecermos essas relações entre nós. Hoje vamos trabalhar um pouquinho do contexto histórico do bairro, né, Fazenda Grande, fazer uma análise desse contexto histórico a partir da lógica do desenvolvimento urbano e as consequências desse desenvolvimento urbano para a bacia do rio Camaragipe, né? E, por fim, vamos fazer uma breve análise sobre a participação da escola, o papel da escola no bairro, né, na escola Dom Avelar, Brandão Vilela, no bairro da Fazenda Grande, né? Uma análise sobre um olhar das escolas em si, mas trazendo em pormenores o Colégio Dom Avelar. Para começarmos, fazemos uma pergunta para vocês. De onde vem o nome do bairro Fazenda Grande? Qual a sua história? Então, o bairro ele recebeu esse nome porque realmente era uma fazenda, né? Que pertencia ao senhor Justino. No ano de 1940, este senhor ele decidiu arrendar a sua propriedade e vender pequenos lotes para as pessoas que queriam morar na região. Então, além desse senhor, havia outros proprietários também, né? E outras fazendas. Como exemplo, o senhor Gama, né? Senhor Genésio Gomes, senhor Antônio Machado. Esse Antônio Machado, por exemplo, ele trabalhava no Matadouro do Retiro, né? E já em 1901 ele adquiriu grandes quantidades de terra, né? Quantidades essas de terra que iniciava ali na Melo Moraes Filho e terminava na Avenida São Martim. E aí vamos também para uma outra pergunta, né? Como é caracterizada a população do bairro da Fazenda Grande, do Retiro, né? É, Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, né, o censo de 2010, Fazenda Grande é o quinto bairro, né, com maior população de negros em Salvador, né, com estimativa aí de 86,38% dos habitantes do bairro, né? Então, só para a gente situar aí, a característica étnica predominante no bairro é de negros, como praticamente em todas as partes de Salvador, né? Essa análise também sobre o olhar histórico do bairro, ela será feita aqui a partir de... Nessa imagem, é importante a gente ressaltar alguns elementos, né? Sobretudo as construções iniciais aqui, casas com padrões antigos comparado aos dias de hoje, né? Essa casa aqui, por exemplo, que eu acredito que seja um estabelecimento comercial, né? Ela tinha essas três portas. Normalmente os estabelecimentos comerciais tinham essas características, né? De ter portas variadas assim na frente para facilitar a entrada, vai e vem. É. Outra coisa que é interessante ressaltar, né, é a altura, o padrão dessas casas. Hoje, normalmente, a gente vê casas sobre casas. Casa de, normalmente, um andar, dois andar, aqueles puxadinho, né? Então, essa lógica de hoje, ela segue um padrão mais vertical, ou seja, utilizar os espaços subindo. Aqui, a gente ainda tem uma lógica em que a ocupação ela ocorre na horizontal, né? Então, ainda há grandes porções de terras. Então, o que aqui fica evidente é justamente esse processo inicial de ocupação do espaço, né? Então, esse processo inicial de ocupação do espaço, de construções, né? Ele se dá de forma diferenciada ao longo do tempo. E dentro dessa lógica também é importante enfatizar aqui, né, a característica das pessoas nas ruas, a própria rua em si, né, o vai e vem aqui dos transeuntes, essas pessoas que estão, né, circulando aqui. Percebam que o fluxo de carro praticamente aqui, a partir dessa imagem, ele está quase que inexistente. Eu consigo perceber aqui, bem no fundo, eu acredito que aqui seja um carro estacionado, mas diante da realidade que a gente vive hoje, o fluxo de carro aqui ele era diminuto.
né? E entendendo o contexto histórico, claro que a gente não vai aprofundar, isso era normal, né? É, hoje a gente tem um fluxo maior de carro, a gente tem um volume de carro maior nas ruas, carro, moto, né? Pessoas também. Então tudo isso vem trazer uma característica, né? Sobretudo no trânsito. O trânsito de hoje ele é diferente do trânsito do século passado. Então são alguns elementos, claro que a gente não vai aprofundar aqui, dá para trabalhar vários outros elementos, mas enfim, essa imagem também é da rua Melo Moraes, né? Por um outro ângulo. Continuamos aqui, né? Percebemos esse vai e vem das pessoas, crianças aqui. É, uma rua que ainda não tem calçamento, então o processo de ocupação ele é um processo gradativo, as coisas vão acontecendo de forma gradativa e essa ocupação, construções de casas, né? Cimentação das áreas, ou seja, calçamento, né? Dentre outras características, elas vão acontecendo ao longo do tempo. Né? E cada momento que isso vai acontecendo, a gente vai dizendo que temos aí o processo, nesse caso específico aqui, como é em uma área urbana, o processo de urbanização. Então, esses são os elementos que a gente pode perceber, sobretudo nessa imagem, que caracterizam um processo de urbanização. Então, inicialmente aqui a gente tem construções, né? Consequentemente, essas construções elas se tornarão diferenciadas, né? Que ao longo do tempo as formas de construir as casas elas se diferenciam, né? Essas vegetações que a gente ainda consegue perceber aqui pelo fundo, provavelmente hoje a gente não tenha ela se tiver uma ou outra árvore, né? Justamente pelo fato de que o desenvolvimento urbano ele produz, né? Tanto a cimentação dos solos como o desmatamento de áreas, né? Então esses são alguns elementos que ocorrem no processo de urbanização, né? Continuando com aquela lógica, né, do trânsito, percebam que aqui não há aquele trânsito como a gente consegue visualizar hoje. Essas ruas ainda não têm calçadas com meio fio. Enfim, aqui são vários elementos que daria para a gente trabalhar de forma mais detalhada, mas o foco é fazer uma análise breve para que vocês aprofundem também essa questão do reconhecimento territorial, do reconhecimento do bairro, das histórias, né? Eu digo das histórias porque existem diversas possibilidades de registro da história, né? Sobretudo, queremos que vocês tentem fazer esse registro a partir de pesquisa com pessoas que moram no bairro, familiares de vocês, pessoas mais antigas, né? Gostaríamos que vocês perguntassem, né, o que é que eles entendem, qual o conhecimento que eles têm sobre a história do bairro. E isso é importante. Conhecermos nossa história, a história do nosso bairro, é conhecer a nossa própria história. Então, esse também é o nosso foco e objetivo com esse trabalho. Essa imagem aqui é a imagem de um casarão, né, com um casarão construído no século XIX. Percebam que uma coisa interessante de ressaltar é que esse casarão ele foi uma habitação, né? Percebe-se que aqui também é um ponto comercial devido à sua característica das portas embaixo, mas em cima ele tem um padrão mais similar com uma habitação, uma casa mesmo de pessoas que habitavam. E aí é interessante também a gente perceber as características arquitetônicas dessa casa aqui, desse casarão, né? E contrastar com essa característica aqui arquitetônica. Então percebam que as construções do século passado, por exemplo, elas tinham determinados padrões. As pessoas que construíam, elas tinham determinadas preocupações, né? E claro que aqui a gente também não está mensurando, né, o padrão aquisitivo da pessoa, né, que construiu essas casas, porque claro que as casas elas também se diferenciavam de acordo com o padrão aquisitivo. Então, uma casa dessa provavelmente não era de uma pessoa que não tinha um poder aquisitivo, né? Pelo padrão, pelas características de obras de arte presente nela, né? Todo esse trabalho detalhado. Mas o que eu quero enfatizar com vocês havia uma preocupação, de modo geral, nas construções dessa época e hoje as construções elas seguem determinados padrões diferentes, né? Aqui é um exemplo de um padrão diferente de uma casa aos dias atuais, né? Aqui provavelmente com o tempo vai haver mais uma laje aqui em cima e consequentemente uma outra laje, e é esse um padrão que nós temos hoje, é a verticalização. Além da verticalização, todo o padrão, o formato, né, o formato das construções se diferenciam, né? Então, qual a importância disso para a gente perceber o desenvolvimento urbano? Diversos, né? Mas eu quero ressaltar aqui essa relação que
em uma área urbana, a gente consegue perceber elementos tanto do passado como do tempo atual, né? Então, esse casarão, ele é de um tempo passado, mas ele continua ali presente, ele continua registrando a sua história. Então, o casarão desse aqui, ele tem historicidade, né? Ele traz uma carga histórica em si, né? E essa carga histórica, ela também está de acordo com o próprio desenvolvimento urbano dessa localidade, né? Percebo que existem diversos detalhes. A própria escadaria aqui é um indicativo, é um detalhe que normalmente ela vai trazer uma característica desse período, né? Então, assim, existem diversos elementos, mas o importante é vocês perceberem, né, que não há algo estático quando a gente analisa o processo de urbanização. A gente vê em um processo de urbanização diversas ocorrências, diversos processos, né? E aí, qual a relação do bairro Fazenda Grande com o rio Camaragibe, né? Então, a primeira relação que é possível a gente verificar é essa continuação do desenvolvimento urbano, né? Do bairro. E quando eu digo essa continuação do desenvolvimento urbano, essa imagem ela é explícita em relação a isso, porque nessa imagem a gente consegue perceber aqui uma grande quantidade de casas já construídas, né? A gente consegue perceber uma área complexa de construções, de habitações, enfim, a gente tem aqui um densamento populacional junto com um densamento de construções e, em contrapartida, a gente tem o que aqui? Uma quantidade mínima de áreas verdes, né? Quantidade mínimas mesmo de áreas verdes. Então, qual é o indicativo disso? Essa área toda aqui era uma área que tinha uma mata atlântica, né? Era a mata predominante aqui de Salvador. E essa mata atlântica ela foi sumindo ao longo do tempo e, em contrapartida, quanto mais ia sumindo essa mata atlântica, ia se aumentando as construções, ia se aumentando as casas, as quantidades de casas, os processos de cimentação, o desenvolvimento das ruas com calçamentos. Então, qual é a lógica que a gente percebe? A gente vê aí uma relação do homem ao meio, né? A relação do homem na natureza. E essa relação do homem na natureza, inicialmente, a gente pode analisar pelo viés do impacto ambiental, né? Desmatamento e, consequentemente, trazendo direto para o foco nosso, não só o desmatamento, e o próprio desmatamento é um problema para o rio, porque desmatamento das matas ciliares ele é prejudicial ao rio, e, para além disso, o próprio desenvolvimento urbano ele acarreta em vários problemas para uma bacia hidrográfica, e nesse caso, para a bacia hidrográfica do rio Camaragibe. Então, essa é uma percepção que a gente pode fazer, né, a partir dessa análise da imagem. Outra coisa é entender que essas áreas aqui, elas têm consonância, né, com a Fazenda Grande. E eu digo consonância, mais uma vez, é nas características. Então, Salvador, por exemplo, como um todo, praticamente na sua totalidade, ela tem essas características aqui, exceto alguns bairros mais afastados, né, ou alguns recantos de mata, como um parque, como o Parque de Pituaçu, Parque da Cidade, que eu chamo de recanto de mata ainda. Exceto esses espaços, a característica praticamente de Salvador é justamente essa, né? O Salvador é uma metrópole com grande desenvolvimento urbano, e esse desenvolvimento urbano ele traz várias ocorrências negativas ao meio ambiente, né? E ressaltando aqui, é o rio Camaragibe, cortando aqui, ó, essa regiãozinha aqui mais escura, é o rio Camaragibe. E assim, o rio Camaragibe, também conhecido como Camurugipe, Camorogipe e Camaragipe, né? Tem sua nomenclatura relacionada com uma espécie de flor vermelha chamada de cambará, que brotava ao longo do curso do rio, né? Essa flor aí, essa planta com essas flores, né, que eu mostro aqui para vocês. Então, havia uma predominância dessa vegetação às margens do rio, e aí devido a isso, né, sobretudo os indígenas chamavam esse rio de Camaragibe, né? Enfim, a ideia é que vocês, lá no final, a gente vai deixar uma pequena provocação para vocês fazerem um pouco de analisarem a partir do próprio olhar de vocês
essa relação e essas diferenciações das nomenclaturas do rio Camaragipe, né? A bacia do rio Camaragipe é a terceira maior bacia em extensão no município de Salvador. Esta possui uma área de 35.877 km², percorrendo 14 quilômetros até a foz atual, no bairro do Costa Azul. Essa bacia do Camaragipe, né, ela está sendo representada aqui a partir de uma lógica de análise de escalas diferentes. E quando eu digo escala diferente, é justamente percebermos inicialmente aqui, a gente tem um recorte de análise pegando a Bahia como um todo, e aí destacando um ponto específico nesse primeiro mapa aqui, né? Então, destaque recorte da Bahia e um destaque para a bacia do Recôncavo Norte. Então, a bacia do Camaragipe, ela está inserida justamente na bacia urbana de Salvador e, consequentemente, ela está inserida nessa bacia do Recôncavo Norte. Então, a gente tem essa análise em diversos recortes, né? E aí chegamos aqui, uma análise, digamos assim, mais próxima. Vamos dizer, aumentamos o zoom. Aqui a gente está vendo o geral, pegando a Bahia. Aqui a gente já faz um recorte mais focando, pegando um pouco da bacia do Recôncavo Norte e evidenciando aqui de amarelo, né? Salvador. E aqui a gente já vai evidenciar Salvador e focar mais na bacia do Camaragipe, né? Então, essa análise nas múltiplas escalas é uma análise em que a gente faz eu digo assim, aumentar o zoom, né? Aumentamos o zoom para percebermos mais detalhes sobre o elemento principal. E aqui o elemento principal é a bacia do Camaragipe. Nessa imagem a gente consegue perceber, né, algumas relações da bacia e os seus limites. Então, assim, a bacia ela está limitada ao norte pela bacia do Cobre, né? Ela está ao sul limitada pela bacia Lucaia. Ó. Ela está a leste limitada pela bacia do Rio das Pedras, Pituaçu. E a oeste pela península de Itapajipe, né? Que é justamente essa área por aqui, né? Suas nascentes encontram-se próximos a Pirajá, nos bairros de Marechal Rondon, Boa Vista, de São Caetano, que é justamente nessa proximidade aqui, né? A gente vai ver melhor aqui, ó. Boa Vista de São Caetano, Alto do Cabrito, né? São justamente os locais da nascente desse rio, né? E aí a nascente do rio principal. Lembrando que uma bacia hidrográfica ela é constituída do rio principal, rio principal e os seus afluentes. Esses afluentes são os rios menores, rios secundários e canais, né? Enfim. Os principais afluentes, né? Aproveitando e ressaltando isso, os principais afluentes do rio Camaragipe são o Rio das Tripas, né, e o Rio Campinas. São os principais afluentes. Nessa imagem aqui, o curso antigo, né, do rio era justamente esse, que desaguava ali no Rio Vermelho, né, e hoje é justamente esse. Houve esse remanejamento do curso do rio. Então, todos esses elementos eles fazem parte de processos de degradação, né, e essa degradação está também relacionada com o desenvolvimento urbano. Percebemos aqui, né, o quanto que a ocupação humana urbana, esse desenvolvimento urbano, ele é predominante em uma área como essa área de Salvador, né? Uma região metropolitana, né? Como a de Salvador. Percebemos aqui alguns resquícios de áreas verdes, alguns resquícios, mas há um tempo atrás isso aqui era predominantemente de mata atlântica. E hoje a gente tem essa reconfiguração espacial a partir de uma lógica da... E essa canalização dos córregos, né, também importante, os córregos eram importantes para abastecimento do rio principal, né? E aí com o desenvolvimento urbano, com a
ocupação, houve, consequentemente, a degradação dos recursos hídricos. Então, até a coloração da água já não é de uma água que tem características naturais. Então, aqui não é mais um rio em seu modo natural. A gente já tem aqui um esgoto ao céu aberto, né? As casas também ocupando determinados espaços. É comum o rio ele ter sua área de planície. Nessas áreas de planícies, quando acontece chuvas, que o rio enche, o rio normalmente, no seu estágio natural, ele vai encher essas áreas de planície. Mas aí a ocupação urbana, o que é que faz? As pessoas, sobretudo devido à falta de condições financeiras, elas foram ocupando, sobretudo ocupando essas áreas. Áreas de planície, áreas de inundação. Então, consequentemente, quando houver a enchente e o rio estiver ali na sua vazão normal, natural, né, e as águas extravasar para as laterais, para essas planícies, consequentemente, não sendo no seu processo natural, já em um processo de ocupação, essas casas terão invasão das águas, né? Então, aí, em muitos casos, a gente tem alagamentos. E esses alagamentos é também devido a essa questão, né, das pessoas ocuparem lugares inadequados para fazer construções. E isso faz parte da construção de uma cidade como Salvador, que foi uma cidade de construção desordenada, né, sobre diversos enfoques. É mais uma imagem para a gente perceber. Aqui a gente tem justamente, né, eu caracterizei aqui como rios invisíveis, porque a gente não consegue perceber, e nenhuma dessas imagens aqui passamos despercebido quando não temos um conhecimento prévio. Inclusive aqui, por exemplo, passa várias pessoas e muitas delas não sabem que aqui embaixo passa um córrego, né? Assim como aqui passa um córrego, uma parte dessa bacia está aqui passando. Porém, com a ocupação urbana, humana e consequentemente urbana, desenvolvimento urbano, né, a gente tem justamente construções em cima desses canais, né? A gente tem o tamponamento desses canais e, consequentemente, esses canais eles acabam se tornando invisíveis. E assim é na cidade de Salvador. Tem muitos canais que estão invisíveis, que a gente passa, sobe, desce aí, né? E não sabemos o que se trata, né? Não sabemos que ali embaixo tem um curso d'água. Fachada principal da Escola Dom Avelar, né? Vamos analisar um pouquinho nessa relação e importância da escola para o bairro, né? Que é imensurável a importância de uma escola para um bairro e, mais precisamente, a escola Dom Avelar Brandão Vilela. Ela tem uma importância significativa para o bairro Fazenda Grande, ela tem uma importância significativa para a bacia do Camaragibe, e ressaltar essa importância é um fator também importante para o desenvolvimento da população, né? Então, a escola ela possui uma relação com o bairro e essa relação ela pode ser cada vez mais, não vou dizer só harmoniosa, mas produtiva no sentido de levar os próprios indivíduos ali do bairro a reconhecer, né, a espacialidade, a reconhecer as características históricas, a reconhecer as diferenças e nuances da paisagem, tanto ao longo do tempo como no seu período atual, né, a reconhecer a existência de um rio como o Rio Camaragibe e os processos e problemas, né, que esse rio ele sofreu ao longo do tempo e que ainda sofre. Então, assim, a escola também tem esse papel, né? É um local da aglomeração no sentido, falar em aglomeração até é meio complicado nesse período de pandemia, mas a aglomeração que eu falo é a escola que consegue juntar diversas pessoas ali no mesmo espaço, né, diversos estudantes ali no mesmo espaço, em áreas como essa aqui, né, com o pátio da escola Dom Avelar Brandão Vilela, e são justamente essas áreas, né, não só dentro da sala de aula precisamente, mas numa área externa como essa aqui, a sala de aula, ou fora os muros das escolas, é necessário que haja esse reconhecimento espacial, esse reconhecimento do contexto histórico, esse reconhecimento da bacia, né, da sua importância, né, da sua condição atual, como é que está essas condições atuais. Então, tudo isso faz parte do processo de ensino e aprendizado e, sobretudo, no processo social, né, de desenvolvimento social. Essa parte aqui, né, a cantina, é interessante perceber que praticamente todo tipo de alimentação ele tem uma relação direta com a água, né? Então percebemos que quanto mais a gente acaba das diversas formas com os nossos recursos hídricos, futuramente essas torneiras aqui elas não vão cair uma gota de água,
porque a degradação humana ela reduz o potencial da natureza. E nesse caso aqui, a redução do potencial da natureza é do recurso hídrico, né? Não estou dizendo que a água necessariamente que chega nessa torneira seja da bacia do rio Camaragibe, mas poderia ser. Se a gente tivesse aí o rio Camaragibe no seu estado natural, com suas águas ainda que possibilitasse, como foi há um tempo atrás, né, que as águas do Camaragibe ela abastecia a cidade. Se a gente ainda tivesse as águas do Camaragibe com esse potencial de abastecimento ainda, limpa, né, com características propícias à utilização, possivelmente as águas daqui do Dom Avelar, elas viriam do rio, né, devido a uma questão de proximidade. Então, assim, é interessante a gente perceber essas características, analisar, né, e aos detalhes. E aí, né, imaginando um futuro com esse novo normal, que, né, estamos tendenciando a isso, espero que chegue o mais breve possível, é interessante perceber que nessas aglutinações aqui de pessoas, né, nessas diversas cabeças, né, pensantes, fervilhantes de ideias, né, podem vir diversas soluções. Quem sabe, né, as soluções estejam aqui para devidos problemas. Quem sabe aqui nós podemos ter pessoas enganjadas aí sobre diversas áreas, né? Entrando em diversas áreas do conhecimento, né? E contribuindo para seu bairro sobre diversas formas e diversas possibilidades. Então, assim, queremos logo que volte esse novo normal, né? E acreditamos em vocês, acreditamos que vocês possam fazer a diferença. Então, é a partir dessa lógica que nós temos não só esperança, né? Mas acreditamos e também ficamos felizes por ter vocês participando conosco, nós participando com vocês, né? Tendo essa interação e ao mesmo tempo tendo esse anseio de dias melhores, né? E esse anseio de dias melhores, a educação ele tem um papel fundamental nesse. E aí finalizamos com algumas provocações, que não é só provocação, mas queremos que vocês coloquem isso em prática, né? E são algumas perguntas. Afinal, qual é o verdadeiro nome do rio Camaragibe? Camaragibe, Camurugipe, Camorogipe ou Camaragibe com G, né? Qual é a história que você conhece sobre o seu bairro e principalmente sobre a bacia do rio Camaragibe? E qual é a sua versão? Pesquise e nos diga. Então, vocês têm aí uma missão, né? Vamos passar, o professor Walter vai trabalhar com vocês de forma mais detalhada, quais serão os próximos passos de vocês, mas esses passos eles serão norteados justamente por essas ideias aqui. Vocês buscarem conhecer um pouco mais sobre o porquê desses diferentes nomes, né? Sobre o rio, né? Conhecer um pouco mais sobre a história do bairro, a própria história das relações das pessoas com o rio Camaragibe, né? Então a ideia é que vocês percebam essas diversas versões, criem a versão de vocês e nos dêem uma devolutiva, beleza? Ficamos por aqui, imensamente felizes, né? E até os próximos capítulos.